Olá para você que está aqui comigo em mais um LBA. Hoje Romanos 9 e a gente tem um dos capítulos mais importantes das Escrituras e ao mesmo tempo um dos menos lidos. Olha, eu vou ser sincero, eu acho que eu nunca ouvi algum pastor pregando em Romanos 9 na igreja onde eu fui, nas igrejas onde eu fui. Eu acredito que isso se deve porque nesse texto tem algumas verdades que a gente não está muito disposto a encarar. E é sobre isso que também eu quero falar com você aqui nesse vídeo. Bora pro texto! Olá, caro leitor da Bíblia. Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dizer que eu vou fazer a Semana da Metanoia Bíblica. Será do dia 26 ao dia 30 de abril, às 21 horas, de segunda a sexta, às 21 horas. E o tema será: mude o seu relacionamento com a Bíblia para entender a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você deseje conhecer a vontade de Deus para a sua vida, fica perdido, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer. E talvez você até busque formas estranhas de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes você busca até em outras pessoas como conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Agora, eu quero te mostrar como a Bíblia, como o seu relacionamento com a Bíblia sendo transformado, você vai sim ser direcionado à vontade de Deus para a sua vida. É isso que eu quero fazer com você. Vou te pegar pela mão nesses 5 dias e vou conduzir você, pela graça de Deus, a entender a vontade de Deus para a sua vida quando você começar a transformar seu relacionamento com a Bíblia. E para isso, para esse evento, você precisa fazer uma inscrição e essa inscrição será em 2 passos. Será primeiro no e-mail e também no Telegram. Como é isso? Tem um link aqui embaixo, onde você, ao clicar, vai ser direcionado a um site. Ali naquele site tem um vídeo onde eu explico a Semana da Metanoia, o que nós teremos naquela semana. E ali embaixo tem um lugar para você colocar o seu e-mail. Coloca o seu e-mail ali, clica para confirmar sua inscrição. Vai abrir uma outra tela te falando que, olha, você acabou de receber um e-mail. Aí você vai lá no seu e-mail, no Gmail, no Outlook, no Hotmail, no Yahoo, vai lá no seu e-mail, você vai ter recebido um e-mail. Dá uma olhada no spam, porque às vezes pode ir para o spam, tá bom? Você vai ter recebido um e-mail chamado assim, Mentoria. Mentoria não, Metanoia. Falta apenas um clique. E aí você clica no link que está ali naquele e-mail, que é confirmar a inscrição. Você vai ser direcionado a uma página onde você vai ganhar de presente, é um presente meu para você, ok? É um presente meu para você. Eu poderia muito bem cobrar de você todo o conteúdo desse livro, mas eu vou te dar esse livro, que é o Agora Eu Leio a Bíblia, um livro escrito por mim, que ali eu começo a te mostrar como você dá esses primeiros passos em direção a esse relacionamento com a Bíblia. Okay? É um livro de mais de 50 páginas com muito conteúdo. Não é figurinha. É conteúdo de verdade, você vai ver lá. Ok? Então, faça a sua inscrição. E depois de baixar o e-book você pode ler até chegar à Semana da Metanoia. Depois de baixar o e-book, você tem um outro botão ali embaixo que é para você se cadastrar no nosso canal do Telegram, caso ainda não esteja cadastrado. Então, eu te espero lá na Semana da Metanoia Bíblica. Enquanto isso, a gente vai aquecendo os motores até chegar lá no dia 26 de abril. Te espero lá. Pois bem, nós temos aqui esse texto maravilhosíssimo de Romanos 9. Você já deve ter lido o texto. Se não leu, dá um pause no vídeo agora. Leia o texto. Faça aí o passo a passo que a gente sempre está instruindo a fazer. E então, vem aqui para o vídeo de volta. Bom, vamos lá, nós vamos trabalhar exatamente as mesmas 4 técnicas que a gente tem sempre trabalhado aqui no LBA, ok? E a primeira das técnicas é a divisão do texto. Nesse texto, eu trouxe aqui pra gente 6 divisões. A primeira divisão, os versículos 1 a 5, é Paulo está triste por causa da incredulidade de Israel. Paulo começa o texto falando que ele preferiria ele mesmo perder
a sua graça, perder a graça de Deus, do que, caso isso fosse possível, né? Se ele perdesse, o povo de Israel entraria na graça, então ele preferiria perder, mas é claro, isso não é possível, é só um arrazoar ali de Paulo. Versículos 6 a 9, ele fala sobre o fato de que a descendência física não significa a mesma coisa que a filiação espiritual. Ou seja, o povo de Israel escolhido por Deus, e eles acreditavam que eram filhos de Abraão só pela descendência física, logo seriam herdeiros da promessa de Deus a Abraão, mas Paulo é bastante claro aqui ao falar que, olha, vocês podem até ser da descendência física, mas isso não significa que vocês sejam verdadeiramente povo de Deus, ok? Verdadeiramente filhos de Abraão na fé. Versos 10 a 18, então, Paulo fala que Deus escolhe o seu povo. Vamos colocar aqui vamos colocar o seu aqui em maiúsculo, o seu povo, e o critério é totalmente dele, ok? Deus escolhe o seu povo e o critério é totalmente dele. Versículos 19 a 23. Aqui, Paulo trabalha uma indagação. Quem é o homem para questionar os critérios de Deus? Porque diante dos argumentos que Paulo está levantando, uma das perguntas que surge é: mas Deus é injusto com tudo isso? A gente vai falar já sobre isso. Deus é injusto por fazer dessa forma. E aí Paulo responde essa questão justamente com outra grande pergunta, e depois ele explica tudo isso. E ele fala: quem é o homem para questionar os critérios de Deus? Versículos 24 a 29. Gentios e judeus são salvos pela misericórdia de Deus. Ok? Aqui, inclusive, Paulo usa textos do Antigo Testamento para demonstrar que isso é uma verdade, que tanto judeus quanto gentios seriam salvos pela misericórdia de Deus. É interessante que desde o começo do capítulo, desde o capítulo 1 lá, no versículo 16, quando Paulo fala que a salvação, né, ela é pela fé, e que aquilo vem de Deus e é para os judeus e para os gentios. E ele, por todo o texto, vem falando isso é para judeus e para gentios, para judeus e para gentios, para judeus e para gentios. E aqui, então, ele também fala que gentios e judeus são salvos pela misericórdia de Deus, e ele comprova isso no Antigo Testamento. Versos 30 a 33, ele fala que onde os judeus tropeçaram, os gentios foram salvos. E aqui, claro, falando da pessoa de Cristo. Ok? Bom, essa então é a divisão do texto. Se você achou algo diferente aí na sua divisão, coloca nos comentários, manda lá no WhatsApp, eu vou fazer questão de ler, de corrigir para você também, ok? Então vamos lá. Termos a observar no texto. Termos para ter atenção no texto são dois. O termo promessa, que aparece 4 vezes nesses versículos, e o termo escolher, que aparece 3 vezes nesses 3 versículos, ok? Bom, a escolha é feita pela promessa de Deus. Deus promete àqueles a quem ele escolheu. Lá em Abraão, e depois ainda no Antigo Testamento, ele promete que salvaria ou que escolheria também pessoas que eram de fora do povo judeu, ok? Termos sobre a salvação, ou termos correlatos que aparecem aqui no texto, são esses aqui. Escolhidos, só um momento, isso, deixa eu abrir mais um pouco isso. Escolhidos 3 vezes, adotivos aparece uma vez, aliança aparece uma vez, natureza humana aparece uma vez, chamar aparecem 4 vezes, obras aparecem 2 vezes, justiça 3 vezes, declarar justo 2 vezes, culpa aparece 1 vez, ira aparece 2 vezes, salvo aparece 1 vez e fé aparecem 2 vezes. Todos os versículos aqui citados, ok? São exatamente esses termos ou termos correlatos, tá bom?
Por exemplo, aqui em escolhidos pode ter lá Deus escolheu. Então o escolheu é correlato aqui de escolhidos, ok? Muito bem, então veja quantos termos a respeito da salvação. E agora nós vamos para as estruturas no texto. Estruturas no texto. Bom, aqui nesse texto, Paulo usa o Antigo Testamento muitas vezes. Olha só, ele faz várias citações diretas e faz também algumas referências ao Antigo Testamento, porque é um capítulo dedicado a mostrar o quê? A condição dos gentios e judeus diante da salvação. Então ele está montando o seu argumento, fazendo o seu argumento sobre a salvação de gentios e judeus, ok? E para isso ele embasa, é como se ele estivesse fazendo uma tese de mestrado, de doutorado, TCC da faculdade, é como se ele estivesse fazendo algo do tipo, e para comprovar aquilo que ele está afirmando, ele pega bases bibliográficas, né? Então ele pega o Antigo Testamento e para corroborar aquilo que ele está falando. Veja só, no versículo 15, a gente tem a citação de Êxodo 33:19, no verso 17, Êxodo 9:16, no verso 25, Oséias 2:23, no 26, Oséias 1:10, no 27:28, Isaías 10:22-23, no versículo 29, Isaías 1:9. No começo do texto ele dá o exemplo de Abraão, depois o exemplo de Isaac, depois o exemplo de Jacó e Esaú, e depois o exemplo de Faraó. Você percebeu isso aqui? Olha quantas citações, o quanto Paulo volta ao Antigo Testamento para falar, olha, o que eu estou falando para vocês não é coisa da minha cabeça. O que eu estou falando para vocês, as ideias que eu estou trazendo aqui, não são coisas da minha cabeça, coisas que eu estou aqui pensando e imaginando. Não, isso aqui é totalmente comprovado. Olhe os exemplos do Antigo Testamento. Olhe aqui os textos do Antigo Testamento. Olha aqui como Deus já mostrou isso lá no passado. Isso aqui não é novo, isso aqui é velho. É só que a gente não havia percebido isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você percebeu todas essas citações aqui? Você conseguiu identificar isso? Você percebeu como Paulo usa o Antigo Testamento para dar base ao seu argumento aqui? Você sabia que a mesma coisa que você deve fazer quando estiver pregando, não é que você deve pegar o seu argumento e procurar textos bíblicos para embasar seu argumento, não, mas é que o seu argumento deve emergir da Bíblia. Quando você vai falar algo das Escrituras, está pregando, está dando ensino, está falando com o pessoal de uma célula, num grupo pequeno, ou mesmo está discipulando alguém, ou mesmo no seu estudo particular. O ideal é que você sempre embase, sempre procure saber se aquilo que você realmente concluiu está de acordo com toda a Escritura. Eu já falei um pouco disso em alguns outros vídeos, mas é sempre bom a gente lembrar que o nosso argumento não pode ser baseado no meu achismo ou na ciência, mas sempre na Escritura Sagrada. Ok? Muito bem. Outra parte aqui de estruturas que eu quero pensar com vocês é a parte de indagações importantes que Paulo faz aqui. Bom, devido a essa cultura que a gente tem, nós temos essa cultura. Nossa cultura é como? Trabalho, recompensa. Trabalhou, recebeu o salário. Ok? Essa é a nossa cultura. E a cultura judaica, apesar de ser um pensamento falso, era o seguinte: se praticar boas obras, é salvo. E nós hoje, infelizmente, na igreja cristã, temos entrado para essa cultura. Muito por uma origem, por uma base católica. Por quê? Porque o catolicismo na Idade Média, um pouco antes até da Idade Média, até
ainda hoje o catolicismo tem essa questão de que as obras levam à salvação. Com a prática de indulgências, com a prática dos sacramentos, com várias práticas que são completamente necessárias no sentido de, olha, se não fizer isso daqui, faz parte do que te leva à salvação, ok? Não quer dizer que isso é algo que alguém que é salvo pratica como consequência, mas coloca isso como uma causa para a salvação e não somente a fé em Cristo, ok? Então, por causa dessa cultura, inclusive hoje no nosso meio, era necessário aqui nessa época, que Paulo, ao falar da misericórdia de Deus, explicasse e tirasse todas as dúvidas que pudessem surgir ali na cabeça dos leitores, ok? E por isso ele retorna ao método de perguntas e respostas. E aqui tem 3 perguntas muito importantes, deixa eu grifá-las aqui. Tem 3 perguntas muito importantes. A primeira é: Deus deixou de cumprir a promessa a Israel? Versículo 6. A resposta foi: não, nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Então, a ideia era assim: peraí, o povo de Deus está sofrendo agora, então Deus deixou de cumprir a promessa? Não, mas nem todos os descendentes de Israel pertencem ao povo de Deus. Isso é um fato. E aí, ao falar da salvação, sobre Deus salvar uns ou outros, Deus salvar uns e outros não, né? No versículo 14, ele pensa assim: nossa, essa pergunta aqui com certeza vai surgir na cabeça do meu leitor. Ah, então Deus é injusto? E aí, ele fala: claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Inclusive aqui texto citado de Êxodo, ok? Então veja, Deus é injusto? Claro que não, claro e evidente que não. Agora, Deus fala o seguinte: eu vou usar minha misericórdia com quem eu quiser e mostrarei minha compaixão a quem eu quiser. Sabe por quê? Porque eu sou soberano. É simples assim. E aí vem então uma outra pergunta. Claro. Então, já que é Deus quem escolhe, por que Deus culpa quem não vai até ele? E aí Paulo termina o seu argumento falando: quem é o homem para discutir com Deus? Quem é o homem para chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, o seu argumento, a sua forma de escolher está errada. Sua forma de escolher está completamente equivocada. Deus, é melhor o Senhor rever os seus conceitos aí. Quem é o homem para fazer isso? Essa é a questão aqui. E na verdade, muitos de nós acabam fazendo isso. Perguntando: mas então isso aqui é injusto? Então as pessoas que não são escolhidas por Deus não deveriam ser culpadas, já que Deus não escolheu elas. Paulo já pensou nisso tudo, inspirado pelo Espírito Santo, e já deixou as respostas aqui pra gente. Olha só. Então essas são as indagações importantes aqui do texto, ok? Vamos lá então para os pontos a pensar em aplicações. Deixa eu colocar aqui para você. Primeiro, versículo 2. Você se apoia em uma pessoa ou outra no que diz respeito à sua fé? Será que você fala assim: não, eu sou filho de fulano de tal, eu sou filho do pastor, eu sou amigo do profeta XYZ, eu sou diácono, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou professor, hein? Então minha fé tá tudo tranquila. Será que a gente se apoia em algo do tipo: não, qualquer coisa eu recorro a tal pessoa lá que conhece a Bíblia, ou tal pessoa que ora? Será que você se apoia em um ou outro no que diz respeito à sua fé? Versos 11 e 12. Para pensar, isso aqui é para pensar mesmo. Qual o sentimento que você tem ao saber que Deus escolhe por graça e misericórdia sem levar em consideração as obras? Seu sentimento é alívio ou raiva?
Nossa, pastor, que forte isso. É porque tem gente que, quando descobre isso aqui de Romanos 9, por isso que eu falei, esse texto aqui é divisor de águas. Porque muitas pessoas desconhecem, a maioria desconhece esse texto, porque não é pregado, e quando vê isso, fala: ah, não, Deus é injusto. Não quero servir um Deus desse. Esse Deus aí não serve para mim. Tá bom? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que as Escrituras revelam. Esse é o Deus soberano. E vou ser muito sincero, é o hashtag sincerão mesmo. Vou ser muito sincero. Ele não está mendigando para que pessoas venham para ele. Não, ele é soberano. Ele não depende disso. Ele não está como muitas pessoas nos púlpitos falam: vem para Jesus, Jesus quer tanto você, olha só, Jesus, ele quer tanto, quer tanto, quer tanto. Deus não está mendigando. Deus demonstrou o seu amor, sem dúvida alguma. Ele sim tem prazer na salvação, mas não quer dizer que ele está ali, como se ele fosse dependente emocionalmente, como se ele fosse aquele que necessita disso. Quem necessita somos nós. Então, muitas pessoas, quando ouvem isso, ou quando leem isso, que Deus escolhe por graça e misericórdia, alguns sentem alívio. E eu sinto alívio, sinceramente, porque olha, o tanto que eu erro, eu já estaria mortinho, queimadinho no mármore do inferno. Já estaria. Tá vendo a diferença? Você percebe a diferença? Quem reconhece que é pecador, de fato, entende o alívio que é ser salvo por graça e misericórdia. Agora, quem se sente uma pessoa boa, sente raiva. Sabe por quê? Porque o ladrão na cruz pode receber exatamente a mesma misericórdia do que a pessoa que foi certinha a vida inteira. Sabe o que é isso? Graça. Sabe quem pode questionar isso? Ninguém. Sabe por quê? Porque quem tem o critério é o Deus soberano. Versos 14 a 16. Ao saber que Deus escolhe quem Ele quer, qual sua reação, como eu acabei de falar? Revolta ou submissão ao soberano? Você se revolta e não quer mais servir, ou você se submete ao Deus que é soberano? Lembrando, quero deixar muito claro aqui para você. Se você se revoltar, o problema é de Deus? Não. Não é não. De verdade. Não é dele. O problema é todinho seu. Hashtag sincerão, né? Versos 19 a 20. Você ainda quer discutir com Deus quais os critérios que ele usa? Você ainda quer falar assim, mas Deus, está errado isso, está sendo injusto. Está respondido aí para você. Releia o texto 10, 15 vezes. Está ali para você. Exatamente isso. Releia. Verso 24. Você é grato por estar entre os chamados? Porque Paulo fala, olha, graças a Deus porque nós estamos entre os chamados por Deus. E isso é um motivo de orgulho, eu estou entre os chamados, eu sou um dos chamados de Deus. Não, isso não é motivo de orgulho, muito pelo contrário, isso é motivo de humilhação e declaração de total dependência de Deus. Agora, qual é a sua atitude em relação àqueles que ainda não foram chamados? Sabe as pessoas que ainda estão precisando ouvir o Evangelho? Qual a sua atitude com relação a eles? Qual a sua atitude? Porque dentre os que estão lá fora, ainda tem pessoas que serão chamadas, mas que ainda não foram chamadas. Sabe por quê? Porque é necessário que eu e você vamos até eles e preguemos a palavra de Deus. Qual a sua atitude? Pois bem, esses são os pontos para pensarmos em aplicações e este foi o nosso vídeo sobre Romanos capítulo 9.
amanhã tem ainda a continuação desse assunto. Paulo continua pelos capítulos 10 e 11 ainda falando sobre isso. Ele vai explicar ainda mais sobre esta questão da misericórdia de Deus. Eu te espero lá amanhã, então, em Romanos capítulo 10. Deus te abençoe. Poxa, e se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.